Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre as possibilidades com a inteligência artificial do autodesenvolvimento. Então, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta. Essa ferramenta ela foi desenvolvida no ChatGPT-4. Importante dizer que ela só funciona no ChatGPT-4 e, basicamente, ela pode trabalhar todas as suas competências. Ela pode trabalhar as suas competências. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver um pouquinho funcionando, né? E esses soft skills, essas competências, o, o produto é uma inteligência artificial desenhada e modelada para isso, que tem acesso público. Vou colocar o link ao final do bate-papo para vocês e nos comentários. Ele conecta e une a ideia de trabalhar 64 competências ou soft skills como liderança, aprendizagem, resiliência, escuta ativa, comunicação, inovação e por aí vai. E ele trabalha também permitindo que você escolha seus próprios mentores. Não importa quem sejam os mentores, pessoas que você respeita, que você se inspira, pessoas do dia a dia executivo, pessoas que são de abrangência pública e que vocês conseguem acessar e saber e aprender com eles todos os dias, conforme a própria mídia vai divulgando via web as suas ações. Não importa que seja o Sam Altman, CEO do ChatGPT. Pode ser um personagem, esse personagem pode guiar você por conta das suas reflexões, pode ser o mestre Yoda, não importa. Importa que esses sejam mentores de vida, mentores de estrutura, mentores de conhecimento, mentores de carreira. Então, vamos conversar agora e vocês vão ver um pouco funcionando, tá? O nome da ferramenta é The Learner Within, né? Aquele que aprende. O nome é HAL, em homenagem a 2001, uma Odisseia no Espaço. E, basicamente, o que vocês têm aqui é um guia de liderança interativo com escolha de mentores. Então, eu estou fazendo a navegação aqui, estou compartilhando com vocês. Oi, HAL, como vai? Sou o Morim. E aí o Raul começa a conversar. Eu não vou fazer um vídeo de 10, 15 minutos, mas basicamente eu vou dar só alguns passos iniciais para vocês verem como essa inteligência artificial foi programada para ajudar vocês no seu dia a dia do seu desenvolvimento pessoal. Eu vou dizer assim para o Raul: preciso de ajuda para melhorar minha resiliência. Então, já que ele me propôs uma avaliação de perfil, né, ele primeiro vai conversar comigo para entender a minha necessidade no item resiliência. Então, ele está propondo aqui uma autoavaliação, uma identificação de áreas de melhoria e vai trabalhar algumas ferramentas. Detalhe, essas ferramentas modeladas, junto com essas informações que ele estava me perguntando aqui, à luz dos mentores que eu escolher para essa jornada. Então, ele está perguntando se eu quero uma autoavaliação, se eu quero é, fazer essa autoavaliação, então ele vai começar conversando comigo sobre essa autoavaliação. Então ele está me fazendo perguntas sobre coisas que ele entendeu que de alguma forma me impactam na resiliência. E ele listou, né? A minha IA listou isso. Reação a desafios, adaptação a mudanças, recuperação de contratempos, apoio e recursos, perspectiva e atitude. Para poupar o meu tempo, que eu posso responder a cada uma dessas perguntas em texto livre, tá? Mas para poupar, eu vou dizer que preciso de muita ajuda em todas as perguntas. Aí ele entende que eu quero uma coisa mais abrangente, porque eu estou fazendo isso só para facilitar o vídeo para que seja muito curto. E aí ele começa a pensar em algumas coisas.
que no início ainda são mais de amplitude, sobre trabalhar resiliência, por exemplo, na área de reação a desafios, ele sugere um pouco de meditação. Na área de adaptação a mudanças, ele sugere trabalhar flexibilidade cognitiva. Na hora da recuperação dos contratempos, ele sugere a aprendizagem com falhas e um reforço positivo, né? Mas sempre os objetivos, eles são objetivos SMART, né? São objetivos onde eu posso medir, quantificar e avançar com o entendimento do quanto eu já melhorei naquela prática. Bom, ele vai fazer isso para as 5 áreas que ele elencou inicialmente, né, que o Hall elencou, e isso agora vai ser encapsulado no modelo de mentoria. Eu vou puxar os meus mentores, vou conversar com ele, vou dizer que eu quero meus mentores agora, para a gente melhorar esse plano de ação e torná-lo mais específico à luz dos meus mentores, né? Então, ele pode definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, ele e você juntos, né? Então, isso é uma interface de conversa o tempo todo que está desenhada à disposição para melhorar suas competências, né? Aí eu vou escrever aqui, quero escolher meus mentores. Às vezes um erro não de português, não se preocupe, ele entende, né? Ele me dá uma ideia de que mentores ele recomenda que eu escolhesse, né? E pergunta se eu tenho em mente. Então, eu vou colocar aqui de propósito gurus que eu convivi. Essa é a vantagem de um pouco mais de idade, né? Eu tive aula com Drucker, com Alvin Toffler, com Igor Ansoff, mas também curto o Mestre Yoda. Então, eu vou colocar aqui Mestre Yoda, vou colocar aqui Igor Ansoff e vou colocar aqui uma figura política feminina também. E vou colocar aqui uh, um Papa, pensando nessas pessoas como pessoas que poderiam me ajudar nas reflexões sobre resiliência. Então, eu coloquei gurus, políticos, enfim. Agora, o que que a minha IA faz? Ela tenta organizar e faz isso muito bem. Ela busca na web as áreas fortes de competência dessas pessoas e encaixa com as áreas de desenvolvimento que eu preciso na competência resiliência, né? Então, vocês podem ver aqui no vídeo, vocês estão vendo a tela, a Peter Drucker, a IA qualifica o que ele pode fazer, depois Igor Ansoff, na habilidade de planejamento estratégico, depois Yoda, né? Capacidade de manter a calma sob pressão, Margaret Thatcher, a dama de ferro, a firmeza na decisão e na liderança, o Papa Francisco, sendo uma figura de liderança específica, né? E aí, com base nisso, ele também sugere uma série de coisas que ele pode te dar todos os links. Por exemplo, eu vou pedir rapidamente os links aqui. Pode me indicar links de artigos para ler mais sobre o tema? Basicamente, ele está conectado com o Bing, então ele vai para o ambiente da web e raspa e busca de lá menções específicas de temas conectados com a minha necessidade desses mentores que eu escolhi aqui, né? Vocês podem observar que ele está fazendo a busca, né? E ao final, eu posso pedir um documento exportável. Por exemplo, vocês vão ver eu terminar aqui o pequeno vídeo dizendo, pode fazer um doc em Word exportável, e ele faz para mim. Todos os links que vão aparecer aqui, vocês podem olhar que ele está visitando sites, né? Está buscando essa informação e vai trazer os links para cá. Só lembrando novamente, né? Eu vou deixar o link ao final, e ele só roda no chat GPT-4. Afinal, fazendo aqui uma brincadeirinha, né? A empresa OpenAI precisa faturar.
Então, vocês podem observar que ele está terminando o ciclo, fazendo toda a jornada de busca na web, e vai fazer coisas bem específicas, né? E eu ainda posso adequar, por exemplo, eu converso com o Hall, eu só tenho 1 hora por semana. Você pode botar isso em várias semanas e detalhar esse planejamento, né? E o Hall vai fazer isso também. Então, é totalmente interativo, você vai conversar e ele vai estar preparado para trabalhar toda essa parte do seu autodesenvolvimento. Somado a isso, bem, fechou, você tá legal, tá confortável, você vai começar a sua primeira semana. Daqui a alguns dias você entra aqui na tua linha do chat, né, do Learner Within, né, que é essa IA específica, e tá tudo lá, né? E aí você diz, oi, eu comecei a fazer alguns trabalhos definidos na minha primeira semana, eu quero conversar, por exemplo, com o mestre Yoda. Então, de forma fictícia, ele puxa o mestre Yoda IA e eu começo a conversar. Olha, eu tive a seguinte dificuldade. E aí começa a ocorrer a troca e o feedback. Já vou para adiantar aqui, pedir um arquivo em Word que eu possa exportar. Às vezes ele demora um pouco na busca, porque a busca pode ser um pouco mais extensa. Tá vendo? Ó, ele buscou, né? Todas essas aspas aqui são os links. Se você clicar em qualquer link desses, né? Você vê o acesso, né, indo direto para a web, né, de um artigo que ele encontrou, não importa qual, né? E agora eu pedi que ele me indicasse, pedir novamente, né, como sempre. Pode criar um arquivo exportável em Word. Ele provavelmente vai criar também. Ele está terminando a busca, que deu um certo momento, às vezes, por falha na web, ele para a busca. Então, vai demorar um pouquinho mais aqui o vídeo, mas sem problema, é importante para vocês verem o processo todo. Então, desde o início, recapitulando enquanto ele termina a busca, né? Você se apresenta, ele a IA trabalha com você para entender um pouco mais o seu desafio, começa a te fazer perguntas sobre a área que você quer trabalhar, das competências. Em cima disso, ele começa a modelar um plano mais amplo. Depois você pode escolher mentores, e esses mentores vão trabalhar junto planos de ação específicos, né? E você pode ordenar esse plano de ação até por critérios de tempo. Só tem uma semana, você pode escrever só tem uma semana para estudar isso, preciso estar pronto e melhor na semana que vem, só tem 2 horas. Ele vai fazer o máximo para te ajudar, dentro do limite, né, de tudo, né? Então, só terminando, ele buscou a seleção dos temas conectados ao que você deseja pelos seus mentores, vocês podem olhar aqui, né? Em cima disso, você pode pedir que ele redesenhe todas as suas tarefas com base em todos esses esforços de leitura. Você pode pedir aplicação prática. Quero trabalhar alguma coisa com a minha equipe, quero fazer uma atividade para testar a minha evolução, né? Terminando aqui, peço um arquivo em Word. Tanto pode ser um Excel, um ponto .csv, um ponto .json, o que for, né? Mas aqui eu pedi um doc exportável, com basicamente esse resumo. E essa é a nossa última missão. Então, eu vou deixar o link aqui, quem tiver interesse, né, testar e tiver o chat GPT-4, por favor, é um link gratuito, público, para você trabalhar seu autodesenvolvimento, né? Só uma coisa antes de terminar, acho que é importante, né? Nunca uma inteligência artificial, e aqui está bem claro, né? Ela não substitui ninguém. Ela é um concentrador de esforços, um facilitador, uma modelagem, mas quem está por trás são especialistas, pessoas que constroem a estrutura de forma que qualquer profissional possa zelar pelo seu autodesenvolvimento, como sempre buscamos em nossas vidas executivas, acadêmicas, etc., como é o meu caso, mas
com um apoio maravilhoso que nos acelera, nos orienta no sentido do drive, né? Do retorno, da melhor forma de fazer. Então, a inteligência artificial pode somar muito nesse caso, né? Pode ajudar você trocar em opiniões com pensamentos que na prática estão dentro da sua cabeça, mas aqui vocês podem extrapolar isso dentro de uma modelagem. Então, estou terminando aqui só para vocês, né, verem o final do processo. Como eu escolhi 5 mentores, aí a fica um pouco mais lenta, tá? E ele vai buscando tudo. O documento agora é um resumo de tudo que está nesse chat até agora. E aí a gente tem um doc exportável. E depois eu coloco lá no material para vocês também. Então, espero que vocês tenham curtido, né? Tá aqui, ele criou um documento, deu nome, bonitinho, etc, etc, né? E criou aqui um doc. Você pode clicar, fazer o download e seguir. Na outra semana você volta e começa a conversar com o seu assistente de aprendizagem, que é o Rol. Beleza? Forte abraço. Curtam o link, usem à vontade e me deem feedback. Obrigado.